Bom, pessoal, tem aí um fato que toda tecnologia que chega precisa ser civilizada. O que significa isso? Alguém inventa uma tecnologia, uma coisa assim forte, o avião. As pessoas precisam compreender o avião, né? Para depois poder usar o avião. Então, as pessoas têm medo. Tem gente que até hoje não anda de avião, que tem medo de avião. Então, existe uma espécie de você precisa civilizar a tecnologia. Você precisa adaptar a tecnologia às pessoas e colocar as pessoas precisam colocar aquela tecnologia nos seus hábitos. E a partir daí ela absorve a tecnologia e torna a tecnologia invisível. Então isso todo mundo já viveu isso em várias situações em que você traz uma tecnologia nova para sua casa, sei lá, um forno micro-ondas que não tinha, você vai aprendendo a usar, vai usando. Depois de um determinado momento, você já definiu o que você criou os hábitos em torno daquele micro-ondas e aquilo passou a ser invisível para você. Aquilo foi civilizado. Então, teve uma etapa de entender mais ou menos o que é, se vale a pena comprar ou não, entendeu, vale a pena, já tinha visto na casa dos outros e tal, comprou, passou a usar. De repente adaptou para suas necessidades, o outro não fazia determinadas coisas que você faz e vice-versa, e aí você adaptou aquilo e aquilo começou a funcionar. Então essa civilização das tecnologias, principalmente das novas, é uma coisa necessária. Só que nós temos aí duas tecnologias, são as tecnologias periféricas e as tecnologias centrais. As mídias são tecnologias centrais. As mídias são responsáveis pela interação, pela intermediação, pela comunicação, pela informação, pelas trocas, tudo que o ser humano faz está baseado na tecnologia midiática. No momento que você introduz uma nova tecnologia midiática, o ser humano ele passa a fazer coisas que ele não podia antes. Ele começa a fazer, muda a forma, né? E aí a gente chama isso de DNA da espécie. Você muda o modelo de comunicação. E aí isso precisa ser absorvido. Só que é diferente do micro-ondas. Primeiro, ela é massificada para muita gente. Então, ela se dissemina muito rapidamente. E, de repente, as coisas começam a se modificar na sociedade rapidamente. E as pessoas, às vezes, nem percebem que é o motivo principal, a causa principal, o fator detonante é a chegada da nova mídia. E a massificação. Chegada e massificação. Então, a gente vai trabalhando em cima disso. Nesses momentos de civilizar novas mídias, nós temos algumas etapas, que é uma etapa filosófica, uma outra teórica, uma outra metodológica e uma outra operacional. Em instâncias diferentes. Se a gente for analisar, por exemplo, a chegada do alfabeto grego, nós tivemos com a possibilidade do alfabeto grego, né, isso aí o Havelock fez um estudo, tem um livro dele muito interessante, A Escrita na Grécia, né, em que ele faz um estudo de qual é a influência do alfabeto grego para o boom, para o renascimento grego. Né, da filosofia, do conceito de república, etc., na Grécia. Ou seja, a partir daquelas possibilidades, um conjunto de pensadores brilhantes tiveram a capacidade de reinventar a sociedade para que a sociedade pudesse se aproveitar das novas possibilidades. Porque não é uma tecnologia simples, é uma tecnologia complexa, que mexe com a própria espécie. E aí, então, você precisa de uma coisa mais sofisticada. A mesma coisa aconteceu depois da chegada da prensa em 1450. Todo o movimento renascentista, os filósofos principalmente, tentando entender aquilo tudo, né? Procurando utilizar, lendo autores que eles não podiam ler por causa da impressão, da escrita impressa, que barateou os livros, né? Produzindo livros, recebendo livros, eles começaram um processo de renascimento. E aí então foi se adaptando, e aí daí dos filósofos vieram os teóricos, aplicando aquilo para a educação, aquilo para a religião, para a política, para a economia, né? Você vai ter lá o
o Adam Smith, começa lá com o Descartes, depois você tem Adam Smith, você tem todo um movimento de pensadores que vão se adaptando, vão tentando adaptar a sociedade às novas possibilidades que a nova mídia traz, né? Utilizando aquelas ferramentas para que você pudesse resolver determinados problemas que você não podia resolver antes. Há um upgrade das pessoas, de maneira geral, porque as pessoas ficam mais empoderadas de informação, e esse empoderamento de informação dá a possibilidade de sofisticação da sociedade. E aí nós temos um renascimento. Então, quando você ouve falar do tal do grande reset, que as pessoas querem fazer, eu fiz um artigo sobre isso aqui, o grande reset que as pessoas querem fazer é um reset centralizado. É um reset controlado. Esse podem até tentar, mas não vai funcionar, vai ter resultados, consequências trágicas. Porque vai exatamente na direção contrária do que a gente vai fazer, do que a gente precisa e do que será feito, independente da tentativa de se fazer o controle. Porque conforme o que a história nos mostra, quando você empodera as pessoas, aí a gente pode pegar aquela frase do Einstein, quando você tem uma ideia, ela não volta para trás. A mente que teve uma ideia nova não volta para trás antes daquela ideia nova. E a mesma coisa a população. A população que se empodera de uma nova mídia não volta para a passividade pré-mídia. Ela passa a ter demandas, ela passa a ter determinado tipo de posição que vai exigir uma compatibilidade com aquilo que ela está sendo naquele momento. Então não tem como voltar para trás. Ela quer ir para frente. E aí ela vai começando a avaliar aquilo que é mais compatível. Isso com jovens, principalmente, né? Quando os jovens demandam um novo tipo de sociedade, um novo tipo de política, um novo tipo de educação, não se sabe qual é esse novo modelo. E não se sabe porque esse novo modelo precisa desse reset filosófico. Não é um reset centralizado. É um reset de mentes brilhantes que vão resgatar do passado os valores principais da civilização, estruturantes da civilização, né? E aí tem aí um pé no que as pessoas chamam de conservadorismo, que conservadorismo é uma coisa e reacionário é outra. Então, há determinadas bases estruturais da sociedade que serão resgatadas e haverá necessidade de revisão de determinados valores que poderiam até parecer estruturais, mas eram conjunturais. E aí eles precisam ser readaptados para a nova possibilidade que a gente tem. E aí então a gente começa um novo ciclo de renascimento. Quando as pessoas olham para o futuro de maneira pessimista, que vai haver uma ditadura, que o Google vai controlar tudo, e que sai aquele filme Dilema das Redes, que a gente está indo aí para um controle absoluto da sociedade, cara, nada disso vai acontecer. É o contrário. O pior século que nós tivemos foi o século passado, da mídia de massa controlando as pessoas, massificando as pessoas. Foi o século mais violento que nós tivemos. Nós estamos entrando num período de renascimento. Obviamente que quando a gente fala de renascimento, as pessoas têm que entender que renascimento não é um movimento harmônico, light, em que todo mundo está em festa, todo mundo saindo para a rua, todo mundo se beijando. Não é isso, é o contrário. O renascimento é renascer. Então existe pessoas que estavam num determinado modelo e vai surgir outro modelo. Se você analisar lá o final da Idade Média, os embates que aconteceram entre católicos e protestantes, depois entre monarquistas, absolutistas e republicanos, foi enorme. Durou séculos. Mas em cima daquilo que surgiu a nova sociedade, não foi uma coisa light. Então a gente está vivendo esse momento. Então vamos ter um grande reset? Vamos. Esse grande reset é filosófico. Ele inicia com a filosofia, depois ele cai para a teoria, depois ele vai ser aplicado nos vários setores, passando para as metodologias e depois então
para o operacional. Isso não é uma coisa que vai ser desse jeito, mas a gente pode analisar com calma, você vai ver sempre que vai ter alguma coisa parecida com isso em diferentes lugares, de maneiras distintas, né? Em várias tentativas, em vários lugares, que a gente chama de zonas em 3 níveis, né? Zonas de atração, que são as mais à frente, são as locomotivas, e as zonas neutras, que vão ficar ali esperando para ver o que acontece, e as zonas que vão resistir, que são as zonas de abandono. Então, as pessoas vão tender a ir para as zonas de atração. Vamos dizer, é isso que eu quero. Que é o caso, por exemplo, típico do que a gente está vendo o Uber. O Uber foi criado e todo mundo aderiu ao Uber, que tem a filosofia, que tem a teoria já usando as novas possibilidades que a mídia oferece, e a gente vai uberizar, essa cultura uberizadora vai se disseminar cada vez mais, de maneira cada vez mais descentralizada. É isso que a gente é isso que eu estou vendo, é isso que a gente está apostando. Bom, quer ter uma visão totalmente diferente da sociedade? Vem para a escola Bimodais, a melhor escola de futurismo do Brasil. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.